Falou sobre esperança, né? O mundo fala que a esperança é a última que morre, não fala? Mas ela não morre, sabe por quê? Porque a esperança é Jesus. E Jesus é vivo. A esperança nunca morre, né? A Bíblia fala que enquanto há fôlego de vida, há esperança. Quantas vezes, durante o dia sim, dia não, uma vez a semana, ou todos os dias, você se depara com pensamentos ruins, ressentimentos, dificuldades, questionando o amanhã, o futuro, como é que vai ser, se lamentando por erros do passado, poderia ter feito diferente. Um dia dificultoso, porque os dias são difíceis, isso é bíblico. Nós lemos esses dias que basta a cada dia o seu próprio mal. Mas quando vem a dificuldade, como que eu faço? O que que eu faço? Eu tento entender? Eu tento resolver a dificuldade? Eu tento esquecer? Como é que eu lido com isso? A hora que os fantasmas me assombram pelas atitudes que eu tive, como é que eu faço? Qual que é o correto? Pedir perdão. Ressentimento do passado substituído pelo perdão, triângulo da autoobsessão. A hora que me vem a dificuldade hoje, como que eu combato isso? Eu procuro ir lá pro edredom assassino? Eu procuro trocar uma ideia, jogar uma sinuca para esquecer? Quando vem o medo do amanhã, a dificuldade, a dúvida, a falta de fé, a descrença, como que eu faço? Eu tenho que pedir para Jesus, para Deus, me auxiliar. Porque Ele é capaz de acalmar qualquer tempestade na tua vida. Ele é capaz de fazer isso. Agora há pouco, devido ao ocorrido, eu estava daquele jeito. Parei, escutei o louvor, li a palavra de Deus e Deus falou: calma. Sou eu que acalmo a tempestade, não é você. Busca em mim. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem do rio. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. As ondas já cobriam o barco, já estava entrando água dentro do barco. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. A polpa é o fundo. Tem a proa e a polpa. A polpa é o fundo do barco. Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Você não está vendo que a gente está morrendo? Acordaram Jesus. Ele estava dormindo. Aquele barco sacudindo para um lado e para o outro. E ele sereno, dormindo. Aí foram lá e chacoalharam, falaram: Mestre, acorda. Você não está vendo, a gente vai morrer, isso aqui vai afundar. Wilson! De boa. Eles despertando-o,
E aí, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até ao vento e o mar lhe obedecem? Quantas vezes as dificuldades do dia a dia vêm em nossas vidas e nós nos damos como tímidos, recuamos, zona de conforto, edredom assassino, e não enfrentamos. A gente não costuma ler, não tem em toda geladeira, entrada de casa, tapetinho, porta lá, tudo posto naquele que me fortalece. Com Deus você pode tudo. Seja você evangélico, kardecista, seja você católico, você tem que acreditar em Deus e acreditar que com Deus você pode. A tua palavra tem que ter autoridade quando você está com Deus. A Bíblia fala assim, que a sombra de Pedro curava. Pedro era um cara, lado a lado com Jesus, estamos juntos, linha de frente, tanto que quando os soldados chegaram no Jardim das Oliveiras para prender Jesus, antes da crucificação, houve um soldado chamado Malco, que ao vir colocar os grilhões, tipo as algemas em Jesus, Pedro arrancou a espada e fum! Só que ele se esquivou e arrancou a orelha dele fora. Jesus falou: calma, para, não é mal com mal. É necessário que se cumpra a profecia. Aí ele abaixou, catou a orelha do cara. A Bíblia é muito louca, a história de Deus é muito louca, né? Tem que ser muito louco para acreditar, ter muita fé. Ele pegou a orelha do cara no chão. Quem assistiu a Paixão de Cristo aí? Lembra dessa cena? Aí ele pega, coloca, pum. E o cara não acredita, ele fica atônito. Ele fala: meu Deus, é Jesus mesmo. Nós estamos prendendo o Filho de Deus. E Pedro era lado a lado com Jesus. Só que Jesus falou para ele, na Santa Ceia, falou: ei, Pedro, tu me amas? Ele falou: Pedro, sim, pai, eu te amo. Pedro, tu me amas? Pela segunda vez, ele falou: claro que eu te amo. Pela terceira vez ele perguntou: Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, até a morte irei contigo. Ele falou: pois é isso que eu te digo, que antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. E assim aconteceu. Quando Jesus estava indo para o pórtico, dentro do sinédrio, acorrentado, açoitado, tomando aquele monte de chibatada e caramba, para ser apresentado aos sacerdotes, Pedro ficou de canto ali olhando, atrás da coluna. Aí chegaram e falaram: ei, você é um deles, eu lembro de você. Não. Eu falei: eu? Não, para, bagunçou o cabelo, sei lá eu. Não sou não. Não, você parece com um deles. Não sou. Mas você fala como um deles. Você é um deles. Não. Mas você se veste, você é. Outra pessoa falou. Ele falou: jamais viste homem. Aí o galo cantou. Só que era um cara que quase arrancou a cabeça dele, do outro lá, por causa de Jesus. Só que entendemos que ele se converteu mesmo, de fato, após a crucificação. E a unção de Deus na vida de Pedro era tão grande que o livro de Atos relata, ele tinha tamanha unção de Deus, que colocavam os doentes no chão, o sol estava ali, do jeito que ele ia passando, a sombra dele ia curando. A sombra de Pedro? A sombra de Pedro. A sombra de Pedro curava os doentes. Tamanha unção de Deus que ele tinha.
Então, se uma simples sombra cura uma pessoa, quanto mais a tua palavra para enfrentar as dificuldades. Aí a gente fala assim, pô, mas eu não tenho fé, mas eu não tenho, eu não sou Pedro. Você não é Pedro, você é filho de Deus, escolhido, chamado. Basta andar nos caminhos de Deus, que Ele derrama a unção sobre a tua vida. É assim que Ele faz. Eu conheci uma senhora em Santos, quando eu vim embora, acho que de Goiás, uma vez que eu morei por lá. Eu fui meio cigano também, né? E essa senhora, a mão dela, ela pregava em presídios, lá no Dakar 10, em São Vicente e tal. A mão dela minava azeite. Imagina uma pessoa, minar é começar a vazar. A mão dela minava azeite, assim, ó. Era a coisa mais linda. Pareciam pequenas gotículas de um líquido dourado. Sabe quando começa a suar, que você começa a minar suor assim na testa? As bolinhas. As bolinhas de água, assim, ó. A mão dela minava azeite. Eu morei na casa dela. Coisa mais linda. Ela esfregava a mão e punha em você, ficava tudo oleoso, assim, ó. Tamanha unção de Deus que essa mulher tinha. Está na glória com o pai, ela faleceu já. Agora eles falam aqui, quem é esse homem que até o vento e o mar obedece? A mesma coisa você pode fazer também, sabe por quê? Porque Jesus falou para todos, antes dele ser crucificado, eis que sinais e maravilhas maior do que eu faço, vocês podereis fazer também. Jesus falou isso. Se tiveres em meu Pai, e meu Pai em vós, maiores sinais, prodígios e maravilhas que eu faço, podereis fazer também. Então, toda hora que vier a incredulidade, a dificuldade, chama no peito a autoridade de Deus, a autoridade de Cristo, e repreende. Enfrenta, porque você tem capacidade de fazer isso. Jesus delegou isso para você. Jesus delegou essa autoridade para você. Está escrito aqui, ó. Maiores sinais e maravilhas do que eu faço, podereis fazer. Se meu Pai tiverdes em vós e vós em meu Pai, se tivermos comunhão com Deus, se andarmos no caminho de Deus. Então, nessa manhã, Deus fala para a gente o quê? Vai vir dificuldade, vai. Existe dificuldade, sim. Mas você tem a capacidade que vem do alto para enfrentar, para repreender o mal. Porque o diabo, quando lá no jardim do Éden, Deus amaldiçoou a serpente, ela perdeu asa, perdeu perna, perdeu tudo. Passou a ser um animal rastejante, para a gente pisar na cabeça dela e matar. E a mesma coisa que você tem que fazer com o inimigo. Quando ele vier te assolar, seja com pensamentos, seja com vozes, com atitudes, com convites, pisa na cabeça dele. Pisa na cabeça da serpente. Repreende tudo. Porque você tem autoridade. Talvez não esteja sabendo. Talvez não esteja utilizando. Mas você tem essa autoridade. Deus te capacitou para isso. Quando vier a dúvida do amanhã, como é que vai ser? Repreende, porque a dúvida não é de Deus. Tenha convicção. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquelas que não existem. É o firme fundamento, é a concretização daquilo que eu não vejo, mas vai ser provado, porque vai vir a existência. Então tenha fé. Acalma a tempestade quando ela vier te assolar. Quando a água começar a entrar no seu barco, repreende o vento, repreende o mar. Porque Deus está contigo. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas para Jesus?